Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, é com grande prazer que eu quero deixar aqui mais uma mensagem no canal Explicando Nova Aliança. Este canal que tem como objetivo auxiliar a todos aqui que se achegam como entender o que é a velha aliança e o que é a nova aliança. Por isso que o nome do canal é Explicando a Nova Aliança. Você vai entender o que é viver a nova aliança se você se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida adquirir algumas compreensões que são passadas aqui, tá bom? Se possível, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, comente, porque isso ajuda muito o YouTube mostrar essas mensagens para outras pessoas, tá bom? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu tenho parado meu tempo aqui para gravar, para deixar as mensagens, e você do lado de lá, gostando das mensagens, por favor, faça a sua parte. Um forte abraço. Eu quero falar hoje sobre o verso 10 de João 10, uma passagem muito utilizado, um verso totalmente isolado do contexto, que é utilizado em muitas mensagens para querer dizer que quem destrói a vida das pessoas, quem mata, quem rouba é o diabo. Esse que é conhecido de muitos aí, que o sistema religioso fala muito dele, muitas das vezes até mais dele do que do próprio Criador. É sempre ele que está destruindo, é sempre ele que está fazendo as pessoas perderem emprego. Nunca é a própria pessoa que falha, nunca é a própria pessoa que erra também. É sempre um ser maligno que está tentando destruir. E esse verso dá muita base para isso, porque está escrito assim, que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E no caso aqui a palavra ladrão, já se refere a ele, a este que quer roubar as pessoas, que quer destruir a vida das pessoas. E aí na parte B do verso fala, porém eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele fala eu aqui, o próprio Salvador ali falando, o Pai falando em sua boca. É interessante a gente entender isso, porque ele estava pleno do Espírito Santo e a função do Espírito Santo era falar por ele. Então quando ele fala eu vim, é o Pai falando, eu vim, eu estou, por isso Emmanuel, Deus conosco, eu vim e eu estou no meio de vocês para dar vida, vida em abundância. É o Pai falando na boca do Salvador aqui. Mas pena que muitas pessoas, além de não entenderem e colocarem essa fala como sendo do próprio Salvador, não entendendo que é o Pai falando em sua boca, muitos ainda pegam esse verso e trazem para si próprios. Por quê? Porque esse eu vim faz com que as pessoas agora encham templos religiosos, encham igrejas, chamado de igreja, esses salões chamados de igreja, que é uma blasfêmia chamar um local de igreja, porque a igreja somos nós na Nova Aliança, mas você está entendendo o que eu quero dizer, Eles lotam esses lugares porque se eu vim trazer vida em abundância, você só vai conhecer essa abundância se você for para a igreja, se você for para um culto religioso. Porque eles atrelam, se eu vim ter vida em abundância, a você conhecer a mensagem, entender a mensagem e não faltar nos cultos para então você ter essa vida em abundância. Isso tudo é um grande engodo para manter as pessoas enganadas, escravas de homens, e eu quero hoje aqui tirar esse fermento de uma vez por todas do seu entendimento. Essa passagem aqui de João 10:10, ele é muito utilizado de forma isolada, esse verso. Quando você começa lá no verso 1, eu trouxe aqui, ele diz assim, em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Olha como que ele já responde aqui no verso 1, quem é o ladrão? Ele fala que quem entra pela porta é o dono da casa. Quando você vai entrar na sua casa, você pula a janela? Você pula o muro? Não sei que você esqueceu a chave, Porque fora isso, você é o dono da casa, você não vai ficar pulando a janela, você não vai ficar pulando o muro, você entra pela porta. Então ele está falando, quem entra pela porta é o dono da casa. Agora quem fica pulando o muro, quem pula a janela, esse é o ladrão. Então o ladrão de João 10:10, essas são as pessoas que se intitulam pastores sem ser. Por exemplo, ele quando ele diz que ele entrou pela porta, porque ele cumpriu todas as leis para ser pastor das ovelhas, ou seja, ele é exemplo de todas as ovelhas. Ele morreu por amor às ovelhas. Tanto é que no contexto aqui ele fala que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas aí ele está falando, mas muitos se colocam como pastores, como cabeça, mas essas pessoas nunca deram suas vidas pelas ovelhas. Não são capazes de dar suas vidas. Eles não morrem pelas suas ovelhas, muito pelo contrário. Eles fogem quando vem o problema. Eles colocam as pessoas em problemas e depois fogem quando vem o problema, porque é isso que ele está falando no contexto. Eu vou dar uma lida para você refrescar a sua mente, Aquele que entra pela porta do aprisco das ovelhas, esse é o pastor das ovelhas. O que pula o muro, esse é o ladrão.
que mata, que rouba, que destrói. Por quê? Ele não tendo verdade, ele vai fermentar as pessoas. E as pessoas fermentadas, elas se matarão. Elas serão roubadas. Elas são roubadas, na verdade, né? É tudo uma questão de que é a pessoa que age errada. Porque para que a pessoa seja culpada, ela tem que ela agir. Ela tem que ela agir. Se você lembrar lá de Gênesis, quando a serpente ela induz a Eva a comer o fruto, você percebe que ela induziu, mas a Eva teve que comer. Então, o papel do ladrão, do salteador é isso, ele induz o engano e a pessoa tem que pegar o engano, ela tem que aceitar, porque ela comeu do engano do ladrão. Aí o ladrão, dando desse engano para ela vai morrer, ela vai ser roubada, ela vai ser destruída. E é isso que estava acontecendo com Israel. Israel, quando chega o Salvador ali, né, o pai querendo trazer o Espírito Santo para Israel, ele não encontra uma Israel preparada para receber o Espírito Santo dele, porque estavam o quê? Estavam já mortos espiritualmente, roubados espiritualmente, destruídos espiritualmente por causa desses ladrões que ele fala aqui. Olha que interessante quando a gente entende o contexto. Aí o verso 2 ele fala aqui, ó, o que entra pela porta é pastor das ovelhas, ou seja, porque ele é dono da casa. Ele entra pela porta, ele não fica pulando o muro. E assim foi o que o Salvador fez. É isso que ele está tentando mostrar para o povo lá naquela época. E hoje nós temos que entender que ele, dando a vida pela humanidade, primeiramente para Israel, e depois ele acabou sendo distribuído para a humanidade, que é uma sombra da ceia, né, do pão que foi dado para o resto da humanidade, mas espiritualmente, viu? Não pense que é um pãozinho físico na padaria, não, que essa é uma das armadilhas dos ladrões. Fazer você acreditar que comendo um pãozinho, vinhozinho, você está participando da ceia. Com isso, eles todo mês ficam arrancando a sua lã com esses engodos, com esses enganos que eles fermentam das escrituras. Eles levedam a massa, fazendo com que aquilo que foi necessário para Israel, por exemplo, que precisava ver para crer, depois vire um ritual para um povo que não precisa disso. O povo gentil é para ser salvo pela fé, não por vista. Mas é um grande engano, né? Mas nessa passagem que foi lá para Israel, dá para a gente entender hoje o que está acontecendo também em nossos dias. No verso 3 ele fala, o porteiro, ele abre a porta para o bom pastor, para aquele que entra pela porta, né? Ele não pula, ele abre a porta. E esse que é o bom pastor, que é o pastor das ovelhas, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora, ó. Verso 3, né? Agora vamos aqui no verso 4, ó. O verso 4. Depois de conduzir para fora as que lhe pertencem. Ó, por que conduzir para fora? O Salvador estava lá em Israel para retirar de lá as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pessoas que estavam lá dentro, mas que não mereciam estar. Foi o que aconteceu lá no caso de Ló, né? Foi no caso de Ló, é uma sombra. O caso de Ló é uma representação do Salvador vindo e retirando de Israel um povo que ainda não havia se perdido com os enganos. Depois ele fala aqui, ó, que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor, aquelas que ainda não estão fermentadas. Ele está se referindo aqui às ovelhas virgens, né? Deixa eu ver como que está o tempo aqui. Ele está se referindo às ovelhas virgens, né? Porque lembra que tem as 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Ele está se referindo às virgens aqui. São essas que ele vai retirar. Porque as que já estavam contaminadas pelos ladrões, essas infelizmente não darão ouvido à sua voz, não reconheceriam a sua voz, porque estavam fermentadas. Verso 5. De modo algum, essas ovelhas, que são as virgens, vão seguir, ó, um estranho. Verso 5, ó, vão seguir um estranho. Antes elas fogem deles, porque elas não reconhecem a voz de estranhos. É o que aconteceu, né, como eu falo aqui na parábola das 10 virgens. Olha como que essa parábola das 10 virgens também, esses ladrões que estão entre nós até hoje, utilizam essa parábola para querer dizer que é para hoje, que as pessoas estão se preparando para o casamento que ainda vai acontecer, ou seja, eles estão retardando as pessoas de se relacionarem com o Pai em espírito e em verdade. Se o seu Espírito Santo já foi dado, é porque já é nova aliança, já é casamento. Mas por que as pessoas não conseguem entender isso? Por causa dos ladrões. São esses que falam em João 10, ó, que vem, que mata, que rouba, que destrói. As pessoas hoje, espiritualmente falando, estão sem a presença do Espírito Santo, porque vão a homens para ouvir a voz do Criador. E aí, quando eles vão falar, eles leem o livro Bíblia. E aí eles podem fazer a junção dos versos que eles quiserem, pegar velha aliança com nova aliança, dar um prato todo contaminado para o povo comer, e o povo come que se lambuza. Assim, é um fermento muito grande, né?
Então eles não seguem estranhos, porque não conhecem a sua voz, aqueles que têm a lamparina acesa, viu? Verso 6. Aí então finaliza aqui dizendo que o Salvador propôs essa parábola. Quando ele fala aqui daquele que entra pela porta, mas não pula o muro, é uma parábola que ele está usando para que as pessoas entendam. E aí depois ele vem e explica para os discípulos essa parábola, porque eles não haviam entendido. Eles não haviam entendido. Ó, verso 6. Mas eles não entenderam. Por que não entenderam? Porque ainda eram cegos espiritualmente. Eu falo isso aqui no canal. Eram cegos espiritualmente os discípulos do Salvador. Não compreendiam as palavras dele ainda 100%. Estavam aos poucos renovando seu entendimento para poder receber o Espírito Santo do Pai, que veio acontecer lá na frente. Foi lá na frente que eles se tornaram apóstolo. Deixaram de estar em trevas. Apóstolo, deixaram de estar em trevas, deixaram de ser tolos, ainda que eram tolos ainda, precisavam que o Salvador amassasse a comida para dar mingauzinho mesmo, porque não estavam preparados ainda. Por causa do quê? Por causa dos ladrões que estavam fermentando tudo. E se o Salvador não chega a tempo para retirar eles de lá, o que aconteceria com eles? O mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Vem o Espírito Santo do Pai e destrói tudo. Não é o que João fala lá no batismo, que ele batizaria com o Espírito Santo, que esses batismos com o Espírito Santo são para as virgens, 10 virgens, e batizaria com fogo, que aí é o batismo das loucas, né? As loucas, as fermentadas, essas são batizadas com fogo, perdem a compreensão da verdade literalmente. É interessantíssimo entender isso. Mas então o Salvador aqui ele explica para eles, né, a partir do verso 7, dizendo que eu sou a porta, todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, as ovelhas que são as virgens, né, não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar, ou seja, compreender as minhas mensagens, essas ovelhas ficarão livres, elas entrarão e sairão, acharão pastagens, não ficarão presas mais com hora marcada para comer, para se alimentar, porque agora a busca em espírito em verdade, você não tem mais horário para comer, você não tem mais horário, que são os chamados cultos, horário para você ir, para você orar, horário para tudo. Não, a busca em espírito em verdade, você é livre, você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, porque você está livre agora, foi comprado para ser livre, como Paulo fala em Gálatas 5, como eu gravei esses dias. Você foi comprado para ser livre. Se você aceitar de novo praticar essas obras que te colocam como submissos a homens, você está aceitando o jugo de servidão novamente. Como eu já gravei aqui, lá Paulo fala da circuncisão, mas você pode compreender referente aos rituais que pegaram da velha aliança e trouxeram para hoje, colocando como nova aliança esses rituais, mas são rituais que aconteceram na velha aliança. Rituais como ceia, batismos, ir a templo, tudo ritual que foi na velha aliança, porque ainda nós não éramos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Por isso que as pessoas iam a um local para buscar o Espírito Santo do Pai. Tinham homens como guias, porque ainda não havia vindo o pastor das ovelhas, mas ele já veio, já ensinou o caminho. Agora é buscar o Pai em Espírito e verdade de forma livre, que foi para isso que ele nos comprou. Aonde há liberdade, aí há o Espírito Santo, como está escrito. O que significa onde há liberdade? Aonde você é guiado pelo Espírito Santo e faz aquilo que o Espírito Santo te guia. E você praticando, então você foi aceito pelo Pai. E não por imposições de leis, de homens. Isso não significa que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você é filho obediente à lei. E não é esse tipo de filho que o Pai quer. Então ele chega aqui, ó, no verso 10 e fala que o ladrão, esses que pulam o muro, que pulam a janela, eles vêm para matam as pessoas espiritualmente, roubam espiritualmente, destroem a vida delas, incentivam elas a comer do engano. E as pessoas acabam comendo, porque acreditam que eles são homens enviados pelo Criador, mas não passam de ladrões salteadores, nunca cumpriram todas as leis, nunca morreram pelas ovelhas. Aí ele fala, eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. O que é mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, aqui ó, vendo vir o lobo, ó o lobo, o problema, eles deixam as ovelhas e fogem. Fogem, porque são mercenários. O que é mercenário não se importa com as ovelhas. Verso 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Aí ele vem aqui no finalzinho e fala, ó, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, que são gentios, ele se referindo a nós na época. Elas também me ouvirão. E então, logo haverá um pastor e um rebanho.
e isso já está acontecendo. Um forte abraço.